Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso Evangelho da noite deste domingo, com muita satisfação e com as bênçãos de nosso Senhor. Vou ler uma passagem do livro Pastorino, Minuto de Sabedoria, no item 49, o tema Perdoe. Se alguém o ofendeu ou prejudicou, saiba perdoar. Quem ofende intencionalmente demonstra fraqueza ou carência. Quem perdoa demonstra nobreza de sentimento, mantendo-se acima da faixa de circulação do mal. Perdoar não significa afastar a culpa do agressor. Todos terão que responder pelos atos praticados. Poder-se-ia dizer que nós perdoamos. Deus não? O perdão dos homens é um bem. O perdão de Deus seria um mal? Cada um precisa pagar o doloroso tributo dos erros cometidos a fim de corrigir-se, buscando o caminho da perfeição. Não guarde ressentimento ou mágoa. Quem faz mal a outrem, em verdade está prejudicando a si mesmo somente. Perdoe e siga em frente. Meus irmãos, devemos perdoar todos, indistintamente. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça nesta pandemia que estamos passando com este vírus, coronavírus, e que podemos nos fortalecer com a espiritualidade maior, nos envolvendo cada dia. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Amado Mestre Jesus, que nesse momento possamos encontrar a paz necessária para a prece de hoje e que estejamos com a mente e corações abertos para os teus ensinamentos. Pedimos, Senhor, bom senso, retidão e juízo aos nossos governantes, para que as suas ações sejam manifestadas por bom senso comum, justiça e dignidade humana. Que os líderes religiosos sejam acobertados de muita harmonia, para que possam levar aos nossos irmãos palavras e ensinamentos que promovam a fé, a resiliência e a empatia. Fortalece, Senhor, a imunidade e a fé de todos os profissionais de saúde e todos aqueles que estão na linha de frente ao combate ao Covid-19 e que os mesmos estejam protegidos e possam levar esperança e coragem aos enfermos para vencer os momentos de desespero e cansaço. E que os cientistas de todo o mundo sejam inspirados por espíritos generosos. Mostre teu poder para acabar com a crise financeira. Dai-nos um espírito cooperador, um espírito de amor, de solidariedade e de justiça, para que possamos ajudar os irmãos que estejam passando por qualquer tipo de privação. Dai-nos a graça da sensibilidade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, e que onde houver trevas, que eu leve a luz. Dai-nos coragem para amar e servir. Mestre sublime Jesus, lançai vosso olhar sobre todos os chefes de família que trabalham na segurança, para que o nosso Pai Maior esteja diante de todos os perigos dessa profissão tão árdua e perigosa. Assiste, Senhor, nossos irmãos motoristas,
de ambulâncias, de ônibus, de aplicativos, para que eles sejam protegidos do contágio desse vírus voraz, que eles possam trabalhar com serenidade na condução dos destinos desta cidade. Abençoai os nossos irmãos em trabalho tão penosos e atualmente perigosos, os garis que fazem as limpezas e transportam nossos resíduos, e também os coveiros, para que eles tenham o respeito e a segurança de exercerem suas atividades bastante protegidos. Envolvei na santificação dos vossos projetos nossos irmãos em situação de rua, auxiliando-nos na conquista do pão e do abrigo em cada dia, que eles possam sentir a segurança da tua santa presença. Facultai a todos a dádiva de vossa paz. Que assim seja. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Obrigado ao universo por nos encaminhar em cada realidade em que transitamos. Obrigado por nos conduzir a esta escola, neste plano abençoado, o palco das existências físicas. E obrigado por nos receber a todos no retorno à nossa realidade espiritual. Possamos todos nós ter consciência que o transitar, ora no plano físico, ora no plano espiritual, é acima de tudo uma bênção. Obrigado aos mensageiros que nos confortam aqui e lá. Em especial, pedimos por nossos irmãos que retornam à pátria espiritual pelas portas do suicídio. Bênçãos a todos. Do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, item 21, Palavras que curam. Tu, que estás lendo, podes curar a ti mesmo e aos teus semelhantes pelo poder sem limites da palavra falada e escrita. Ela pode ser um catalisador de forças que até então desconheces. Usa esse dom divino que o teu coração guarda, acionando-o pela mente. Miramês. Aprendemos com todos os mestres espirituais da humanidade que palavras criam nosso destino e, portanto, criam também a nossa saúde ou doença. A palavra, quando repetida com sentimento, cria um campo magnético poderoso, capaz de atrair a ideia expressada. Jesus esclareceu: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Palavras são como sementes. Existem as positivas e as negativas. Nós escolhemos quais delas alimentar. Vamos analisar o nosso vocabulário. Carecemos observar o que está saindo da nossa boca, a fim de eliminar palavras e frases altamente doentias como: ainda morro disso. Sofro de um terrível mal. Meu organismo é fraco. Minha saúde não vai bem. Estou muito doente. Se melhorar, estraga. Estou piorando a cada dia. Todo o processo de cura se estabelece na mente, passa pela boca e se completa no coração. Evite também palavras maledicentes, palavras que abrem fendas, que machucam o próximo, pois tudo isso será um veneno para nós mesmos. Utilize frases que são verdadeiros remédios para a alma. Sinto-me
cada vez melhor. Meu corpo é abençoado por Deus. Sou suficientemente forte para superar a enfermidade. A força divina me cura de todos os males. Meu organismo é muito forte. Eu sou luz, força e poder. É verdade que toda cura começa na mente, mas passa também pelo que sai da nossa boca. Por isso, fale somente o bem. Tenha boas palavras para consigo mesmo, para com o próximo e para com médicos, enfermeiros, familiares e amigos, pois assim estará educando o seu corpo com a sabedoria das suas palavras. Palavras são como sementes. Existem as positivas e as negativas. Nós escolhemos quais delas alimentar. Muita paz. Boa noite, meus amigos. Hoje, no texto do livro Médico Jesus, é feito o convite claro e preciso para pensarmos sobre o que nós falamos. Qual o teor das palavras que usamos na nossa fala? Se lembrarmos do Evangelho, perceberemos que há muitas advertências nesse sentido. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então é importante que alinhemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e a nossa fala. No texto, alguns exemplos são dados sobre alguns termos que poderiam ser trocados para expressar saúde, para expressar harmonia e amor, não só a nós, que escutamos o que falamos, mas há também as pessoas que escutam muito atentamente a todas as nossas falas. Em um termo bem comum que utilizamos às vezes em tom de brincadeira, de crítica, dizemos algumas vezes que alguém, por uma fala mal expressada ou maldita, perdeu a oportunidade de ficar calado. Que pensemos no que dizemos, tentemos refletir antes de falar, que façamos um freio no nosso impulso de falar, para realmente avaliarmos se aquela fala é tão importante naquele momento, com palavras que ajudarão ou que acolherão as pessoas que vão nos ouvir. Se mais uma vez nos atentarmos, percebemos o quão felizes ficam as pessoas quando escutam palavras de amor, de acolhimento, de afeto, elogios, abraços em formas de palavras. Então pensemos que se a nossa fala não é um abraço expresso verbalmente, que talvez não seja tão necessário no momento e que importante para nós é pensarmos e repensarmos quantas vezes forem necessárias, que tipo de palavras saem de nós. Isso vai nos dizer que tipo de ações precisamos para controlar e transformar nossas emoções e os nossos pensamentos. Boa noite, queridos irmãos. A palavra digna, ela infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa, ela propicia a morte. Em toda parte, a palavra é o índice da nossa posição evolutiva. É indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Temos que desprezar todas as palavras impensadas. Podem machucar, causar até morte. Temos que vigiar o que nós falamos. Falatório é desperdício. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Cada frase do discípulo do Evangelho
deve ter lugar digno e adequado. Assim nos ensina André Luiz. Temos que começar a observar tudo o que falamos, principalmente impensadamente. Com a palavra, nós conseguimos fazer caridade, principalmente com a palavra. Palavra de consolo, palavra de carinho, palavra de coragem. Vamos procurar observar a palavra, o que sai da nossa boca. Nós precisamos evoluir observando todos esses nossos gestos, pensadamente. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Evangelho, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 18. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que o destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes por estarem juntos se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na radicidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente, mesmo eles se seguem na encarnação onde se reúnem numa mesma família, ou muito mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não os estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Entenda-se que se trata aqui da afeição real, de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais, as afeições carnais se extinguem com a causa que os fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quando as pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas, uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. Capítulo 4. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrado pela unicidade da existência. Dando continuidade, item 19.
A união e a afeição que existe entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também disse, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, se enuncia maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espírito antipático ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meios de adiantamento para outros. Os maus melhoram pouco a pouco ao contato com os bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espírito, como ocorre na Terra, entre as raças e os povos. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos, caros irmãos. Examinando esse capítulo 4, que trata da reencarnação no Evangelho, particularmente os itens 18 e 19, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Neste capítulo, intimamente relacionado com o Livro dos Espíritos, na pergunta 171, sobre o que se funda o dogma da reencarnação, se faz necessário inicialmente acessarmos o conhecimento do que significa este vocábulo. Dogma, dogmatos, que significa o que nos parece opinião, o que se decide, decisão, decreto, parecer, parecer bom, originado do verbo grego dokeo, que significa crer, parecer bom, de onde decidir, adaptado ao latim dogma, dogmatis, que significa opinião, princípio e preceito. Herculano Pires, no livro Agonia das Religiões, por exemplo, no capítulo 3 da segunda edição da Paideia, na página 27, marca que em filosofia e em religião, a palavra dogma adquiriu o sentido de princípio doutrinário, mas que existe uma diferença fundamental entre o dogma religioso e o filosófico. O dogma religioso é o princípio de fé, que não pode ser contraditado, pois provém da revelação de Deus. Já o dogma filosófico é racional, dogma da razão, princípio de uma doutrina racionalmente estruturada. Herculano Pires prossegue dizendo que o sentido religioso superou os demais, significando no entender comum rigidez e imutabilidade, onde uma pessoa dogmática seria uma pessoa intransigente nas opiniões. Daí o estranhar-se com o uso da palavra por parte de Kardec. Vale, portanto, dizer que quando ele estabeleceu os princípios do Espiritismo, considerando-os como verdades advindas das revelações espirituais, passadas pelo crivo da razão, assim o fez no sentido filosófico. Então devem ser aceitos pela razão e não pela imposição, seja ela de quem for. Faz-nos lembrar a expressão contida em Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, que não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Em O Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo dos Espíritos, parte 7, parentesco e filiação, na questão 204, ele indagou aos espíritos. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores, e os espíritos responderam: não poderia ser de outra forma. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Então,
os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e apertados. O princípio oposto é que os destrói. No Livro dos Espíritos, lá na questão 205, trata do parentesco e filiação, ele indagou, segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. E eles responderam, os espíritos, ela os amplia em vez de destruí-los, baseando-se o parentesco em afeições anteriores. Os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no nosso vizinho, ou no vosso vizinho, como eles dizem, ou no vosso criado, pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Então Kardec inicia seus comentários sobre o tema, neste item 18, afirmando que no plano espiritual, onde rege a lei de afinidade, os espíritos se reúnem em grupos de famílias, através dos laços de simpatia, de afeição e pela semelhança de interesses, de inclinações. Assim, as afeições constituídas por laços espirituais, formados pela afinidade de fluidos espirituais, permanecem enquanto houver satisfação dos motivos que a criaram. Termina com a morte, ou antes dela, porque ama-se por amor a si próprio, por interesse ou por comodidade, não pela pessoa amada. Ama-se pelo que a pessoa possa proporcionar para quem ama. Houve uma atração fluídica, e no caso, de fluidos materializados. Não houve formação de laços espirituais. Pode-se ver lá na Revista Espírita de fevereiro de 1864, no item 4, estudo sobre a reencarnação, onde lá trata sobre as afeições terrenas e a reencarnação, a questão da afeição, sobre o aspecto material e espiritual, o que é a afeição, o amor e a afeição espiritual. Já no último parágrafo desse item 4, a Revista Espírita de 1864, mês de fevereiro, tem-se, em síntese, a afeição espiritual é a única resistente no domínio do espírito. Na Terra e nas esferas do trabalho corporal, concorre para o avanço moral do espírito encarnado, que, sob a influência simpática, realiza milagres de abnegação e de devotamento aos seres amados. Aqui nas moradas celestes, ela é a completa satisfação de todas as aspirações e a maior felicidade que o espírito possa desfrutar. Então, encontram-se e permanecem juntos apenas os espíritos ligados pela afeição espiritual. A encarnação pode separá-los provisoriamente, mas sempre se reencontrando na radicidade e proporcionando momentos em que, nestas encarnações, podem retornar juntos, no caso, em algumas. Muitas vezes, um grupo permanece mais ou menos junto durante diversas encarnações, embora uns estejam encarnados e outros não, encontrando-se durante os sonhos, mas sempre unidos pelo sentimento e pelo pensamento. Quando existe a afeição espiritual, realmente pode-se amar o outro como pai, como mãe, como filho, irmão, esposo, amigo, porque esse é o sentimento eterno, constituindo por laços espirituais que nada podem romper. A cada situação nova e nova reencarnação, esse amor cresce em intensidade e sensibilidade, perdurando. Podemos examinar no item 19 que caberiam as seguintes questões. E, no caso, que podem representar a união e a afeição que existe entre os espíritos? Seria o indício de simpatia anterior que os aproximou. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 207A, Kardec chegou a indagar os espíritos de onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre pais e filhos. São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. E o caráter, gosto, inclinações, sem nenhuma semelhança com seus parentes. Às vezes se diz, este não é da família.
Realmente, isto pode acontecer. Também no Livro dos Espíritos, na questão 209, Kardec já havia interpelado os Espíritos sobre este assunto, indagando dessa forma: por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia bons espíritos como filhos? E eles responderam que o mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor, e muitas vezes Deus o atende. Mas então, irmãos, por que Deus permite que nas famílias reencarnem espíritos simpáticos ou estranhos? É exatamente para atender um duplo objetivo: o de servir de prova para alguns e de adiantamento para outros. E de que forma isso acontece? Ora, os maus vão se melhorando pouco a pouco ao contato dos bons. De que forma? Pelos cuidados que recebem dos bons, eles vão absorvendo os bons sentimentos, as nobres atitudes, as boas ações. Então, o que é que acontece com isso? O caráter dos espíritos menos elevados, para não dizer maus, vai se abrandando, os seus costumes vão se depurando e suas antipatias vão se apagando. Nesse recente caso que está acontecendo a todos nós, o mundo inteiro, uma jovem narrou, neste período de pandemia do Covid-19, que a sua irmã, o qual lhe detestava, de ódio profundo, não se entendiam, foi acometida do corona. Ficou isolada numa casa. A tendência seria o desencarne. Ela disse para si mesma que não deixaria sua irmã morrer. Resolveu enfrentar a doença, ninguém ia visitá-la. Ela resolveu ir, passou a visitá-la naturalmente, protegida, levando-lhe alimento, remédio, cercando-lhe de todos os cuidados necessários para a sua recuperação. Resultado: a irmã se curou, mas ela passou a ter os mesmos sintomas, passou a ficar em isolamento, foi constatado que ela havia contraído, sem ninguém para cuidar. E a sua surpresa, a irmã que lhe odiava, que ela ajudou, que não se entendia com ela, a dar-lhe os mesmos cuidados que ela havia recebido por ela, passou, entretanto, a ajudá-la. Hoje, ambas ficaram curadas, recuperadas e se entendendo maravilhosamente bem. Aí temos a força do exemplo, do devotamento e do desvelo da irmã, que uniu-as, e daí por diante passaram a se entender como o respeito mútuo, né? Os laços de amizade se estreitaram cada vez mais de forma permanente em suas vidas. Mas voltando ao questionamento, afinal de contas, qual a finalidade dessa aproximação? Ora, basicamente é se estabelecer a fusão entre as diferentes categorias de espírito, da mesma forma que acontece na Terra. Então a reencarnação é uma bênção. É por isso que o Espírito, através da mediunidade de Chico Xavier, poeticamente chega a dizer: há mistérios peregrinos, os mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Boa noite a todos, irmãos. Votos de muita paz. Deus de bondade, ajuda-nos, Senhor. Todos nós estamos aqui nesse planeta. Nos dá, Senhor, Tua luz, Tua força, que possamos, Senhor, sentir Tua mão sobre nós sempre que tivermos uma dificuldade, que nós sempre entendamos que nós não estamos sós. Senhor, fluidifica a água das nossas casas, Senhor. Coloca nelas o remédio necessário para cada um de nós. E também, Senhor, coloca o remédio necessário na água da casa de cada pessoa que precisa de Ti. Principalmente essas que estão mais necessitadas, que estão, Senhor, sofrendo por tudo isso que estamos passando. Que elas se sintam, Senhor, melhor, mais calmas,
mais serenas. Que a tua água, Senhor, seja para nós um remédio sempre. E fique conosco, Senhor, em todos os momentos. Que assim seja. E agora que estamos finalizando mais uma noite de Evangelho, abraçando este silêncio interior e esta paz, vamos nos debruçar para a nossa mensagem final, que vai nos dizer: você jamais está abandonado, absolutamente. O Pai não abandona ninguém. Ele veste de plumas multicoloridas as pequeninas aves, enfeita de beleza e perfume as flores, e não deixa morrer de fome nem os insetos, nem os pequeninos vermes. Esteja certo então, não cai um fio de cabelo de sua cabeça sem que Ele o permita. Confie no Pai, você jamais está abandonado. E assim encerramos a noite de hoje, nos preparando para ouvir a música singela que vai trazer paz mais ainda para o nosso coração. Que assim seja.